A sombra no escritório. Há muitos anos, em um antigo edifício de escritórios abandonado no centro da cidade, um homem chamado Pedro se encontrava em uma situação financeira difícil e aceitou um emprego noturno para tentar superar suas dificuldades. A empresa havia mudado para um novo local e deixado para trás aquele edifício sombrio. As pessoas da cidade o evitavam devido aos rumores de que estava amaldiçoado, mas Pedro não acreditava em superstições. No entanto, assim que começou a trabalhar no turno da noite naquele lugar, coisas estranhas começaram a acontecer. Enquanto estava sozinho em seu cubículo, Pedro ouviu passos arrastando atrás dele. Ele se virou, mas não havia ninguém lá. No início, ele atribuiu os sons à sua própria mente cansada e à falta de sono. No entanto, os passos continuaram a ecoar no corredor vazio. À medida que as noites se transformaram em semanas, Pedro começou a perceber sombras escuras que se moviam rapidamente pelo canto de seus olhos. Às vezes, podia jurar ter ouvido suspiros baixos e lamentos vindos de dentro das paredes do prédio. Uma sensação de constante vigilância o atormentava, fazendo-o olhar constantemente por cima do ombro, mesmo quando sabia que estava sozinho. Certa noite, enquanto trabalhava em uma tarefa importante, as luzes do escritório começaram a piscar violentamente. Pedro sentiu o ar ao seu redor ficar gelado e uma voz sussurrante, malévola, murmurou em seu ouvido: "Você está conosco agora, Pedro." Uma sensação de pânico tomou conta dele enquanto tentava fugir do escritório. Para sua surpresa, a porta estava trancada e se recusava a abrir. Em um ato desesperado, Pedro usou seu telefone celular para chamar a polícia. Enquanto esperava, ele viu as sombras se contorcerem e uma figura sinistra começou a tomar forma no canto da sala. Parecia a imagem de um funcionário de escritório, mas com o rosto distorcido e uma aura de maldade. A figura se aproximou lentamente de Pedro, que estava paralisado de terror. A polícia finalmente chegou e arrombou a porta do escritório, encontrando Pedro em um estado de choque. No entanto, a figura sombria desapareceu instantaneamente no ar quando a porta se abriu. Nenhum vestígio dela foi encontrado. Pedro nunca voltou ao edifício, mas suas noites de terror o assombraram durante o resto de sua vida, lembrando-o de que algumas coisas malignas podem estar além da compreensão humana. A chamada aterradora. Juliana era uma jovem atendente de um centro de chamadas noturno, que oferecia suporte técnico para uma grande empresa de telecomunicações. Ela era conhecida por ser corajosa e imperturbável, mas uma noite mudaria sua vida para sempre. Enquanto Juliana estava sentada em sua estação de trabalho, a noite estava especialmente silenciosa, com apenas o zumbido dos computadores e a luz fraca iluminando o escritório. Ela recebeu uma chamada de um número desconhecido e, como de costume, atendeu com um sorriso em sua voz profissional. No entanto, assim que o interlocutor começou a falar, ela percebeu que algo estava terrivelmente errado. Uma voz sussurrante e aterrorizante disse: "Você está presa aqui conosco." O coração de Juliana acelerou e um arrepio percorreu sua espinha. Ela tentou manter a calma, mas a voz continuou a repetir a mesma frase sinistra de forma intermitente. Era como se a própria escuridão tivesse adentrado seu fone de ouvido. Juliana desligou a chamada, atribuindo-a inicialmente a uma brincadeira de mau gosto ou um cliente perturbado. No entanto, a chamada começou a se repetir obsessivamente. A voz parecia mais próxima a cada vez, como se estivesse se movendo na direção dela através da linha telefônica. Aterrorizada, ela decidiu contar aos colegas de trabalho sobre a situação, mas eles estavam igualmente perplexos e preocupados. Enquanto a noite avançava, as luzes no escritório começaram a piscar de maneira inquietante, e uma sensação de sufocamento começou a dominar o ambiente. Juliana começou a ouvir sussurros vindos de lugares ocultos no escritório, como se vozes sombrias estivessem sussurrando em seu ouvido. Ela sentia que estava sendo observada por uma presença maligna que se escondia nas sombras. Desesperada, Juliana finalmente decidiu deixar sua estação e sair do escritório. No entanto, ao chegar à porta de saída, ela percebeu que estava trancada por fora. A sensação de prisão a envolveu enquanto ela tentava forçar a porta, mas não houve sucesso. Ela estava sozinha no escritório, com a sensação de que algo malévolo a cercava. Com o passar do tempo, Juliana ouviu os colegas de trabalho preocupados tentando alcançá-la, mas suas vozes soavam distantes e distorcidas, como se estivessem em um lugar diferente. As paredes do escritório começaram a se contorcer, e sombras sinistras ganharam vida, dançando à sua volta.
Ela estava em um pesadelo vivo, e a voz no telefone continuava a sussurrar. Você está conosco agora. Finalmente, os colegas conseguiram abrir a porta, encontrando Juliana pálida e tremendo. Ela deixou o emprego naquela mesma noite, mas a experiência a assombrou por muito tempo. Ela nunca soube a origem da chamada aterrorizante, mas tinha certeza de que algo sobrenatural havia tentado aprisioná-la naquele lugar sombrio. Desde então, ela evitava trabalhos noturnos e telefones desconhecidos a todo custo. O computador possuído. Em uma empresa de desenvolvimento de software, Carla estava no auge de sua carreira, e sua reputação como programadora era impecável. No entanto, uma noite sombria mudaria sua vida e sua perspectiva sobre a tecnologia para sempre. Era uma noite tranquila no escritório, e Carla estava focada em um projeto crítico que deveria ser concluído naquela noite para atender a um prazo apertado. Ela trabalhava incansavelmente em seu computador, digitando linhas de código e testando a funcionalidade de um novo software. Tudo parecia normal até que o mouse começou a se mover por conta própria, como se fosse guiado por uma força invisível. Inicialmente, Carla atribuiu isso a um defeito técnico, talvez um problema com o sensor do mouse. No entanto, os problemas se intensificaram quando janelas aleatórias começaram a abrir e fechar sem nenhum comando seu. A interface de desenvolvimento parecia ter adquirido vontade própria, e Carla estava perplexa. Então, o teclado começou a agir de forma peculiar. Ele começou a digitar mensagens enigmáticas na tela, mensagens que não tinham sentido aparente, mas que enchiam Carla de inquietação. Frases como, os olhos estão em você, e o código se tornou sua prisão, apareciam na tela como se escritas por mãos invisíveis. O escritório estava completamente silencioso, e Carla estava sozinha, tentando entender o que estava acontecendo. Ela sabia que a tecnologia era imprevisível, mas essa experiência estava além de qualquer explicação lógica. O ar ao seu redor ficou mais frio, e uma sensação de opressão tomou conta do ambiente. Em um último esforço para retomar o controle da situação, Carla tentou desligar o computador. No entanto, o botão de desligar não respondia. Em pânico, ela desligou o cabo de energia, mas o computador continuou funcionando, como se estivesse alimentado por uma fonte desconhecida de energia. As luzes do escritório começaram a piscar, e uma voz gutural e aterradora ecoou pelo ambiente dizendo: não há escapatória. Desesperada, Carla correu em direção à porta do escritório, mas estava trancada por fora. Ela estava presa na sala com o computador possuído. O ambiente ficou mais sombrio, e a voz se tornou mais ameaçadora, alertando-a de que algo sinistro estava se aproximando. Carla pegou seu celular e tentou chamar a segurança da empresa. Enquanto esperava, viu as sombras se contorcerem, e uma figura sinistra começou a tomar forma no canto da sala. Parecia uma distorção de um ser humano, com olhos vazios e um sorriso cruel. A figura se aproximou lentamente de Carla, que estava paralisada de terror. A segurança finalmente arrombou a porta do escritório e encontrou Carla em um estado de choque. No entanto, a figura sinistra desapareceu instantaneamente no ar quando a porta se abriu. Não havia vestígios da entidade maligna, apenas um computador aparentemente normal. Carla nunca pôde explicar o que aconteceu naquela noite. Ela deixou o emprego e nunca mais trabalhou no turno da noite, e a experiência a deixou profundamente marcada. Ela agora tinha um medo persistente da tecnologia e acreditava que algo sobrenatural havia se apoderado de sua máquina naquela noite. Ela tinha uma história sombria para contar, um aviso de que o mundo digital poderia esconder segredos aterrorizantes além da nossa compreensão.